Pessoal, então voltando aqui para nossa live, esperamos aí que todos consigam entrar novamente e o Wilton também entre. Sempre dá aí uns segundos até o pessoal conseguir conectar novamente. Vamos entrando, pessoal, vamos entrando, que é até eu ver o Wilton aqui. Aqui. O Wilton entrou. Vamos ver agora. Vamos ver se melhora, né, Wilton? Eu acho que agora deu tudo certinho. Agora deu certo. Isso aí. Então, perfeito. Então, vamos continuar aonde paramos, né? Porque não tem por que a gente iniciar lá de novo nas informações iniciais. Vamos embora. Vamos lá, então. Então, mais uma vez agradecendo o pessoal, agradecendo o convite, tá, Ivonês? Fico muito honrado. E para mim é um prazer aí falar esse bate-papo aí, quase que informal sobre gestão. Espero contribuir um pouquinho aí com a experiência da gente aí de 15 anos de Odonto Vida, quase 16, né, e agora com o Instituto aí também, desde o ano passado. Ótimo. Wilton, sempre que a gente faz convite, né, para alguém estar aqui, nós pedimos para que a pessoa também apresente aí um pouquinho da sua trajetória, né, como você já falou que são 15, 16 anos aí à frente do consultório, né, e que você se tornou empresário com o passar do tempo, né, que é isso realmente que acontece, né. Então fala pra gente assim um pouquinho da tua trajetória, como que foi o início, se tu teve muitas dificuldades, enfim, de se estabelecer e se sentir realmente empresário. Na verdade, é uma longa história, mas resumindo, né, eu comecei com a música, né, eu fui músico profissional há muitos anos, né, paguei minha faculdade. Por isso que aqui fora a gaita. E, na verdade, fiz minha faculdade em função da música, a gente conseguiu pagar a faculdade aí trabalhando com música, né? Eu acho que a música também me deu uma experiência muito grande de vida, né? Demorei anos para poder fazer minha faculdade em função dessa dificuldade toda, mas no final deu tudo certo. Em 2004 a gente veio para Joaçaba, né? Em função da minha esposa, que trabalha com leilão judicial aqui na região, e aí acabamos decidindo vir para cá. E aí nós abrimos o consultório odontológico Odonto Vida. Na época era apenas um consultório, nós tínhamos, era eu e uma secretária só, né? E começamos, né, a nossa trajetória assim, e em determinado momento a gente viu a necessidade de implementar uma gestão. Até porque logo em seguida veio o meu sobrinho, o Renan, trabalhar com a gente também, é dentista, né? E a coisa começou a aumentar e a gente começou a perder a mão daquela gestão, eu diria assim, até não muito profissional, uma gestão simples, né? Mas em determinado momento, ou a gente profissionalizava de uma vez a gestão, ou nós íamos ter problemas, né? Então foi mais ou menos essa história aí. Ai, que legal! Olha só, a gente vai descobrindo várias coisas, né? Eu nem imaginava que eu tinha sido músico. Muitos anos. E possivelmente ainda até hoje, né, deve cultivar aí alguma coisa, pelo que eu vi rolar aí Hoje para mim, a música é um grande prazer, né? Eu tenho meu irmão que também fez a faculdade dele, pagou com a música, a gente tocou muitos anos juntos, né? E hoje, para nós, é um grande prazer, assim, para a gente poder se reunir, compor, gravar alguns discos, mas, na verdade, é só um prazer, um grande hobby mesmo que a gente tem, né? Que ótimo, muito bom. Então, Wilton, nessa tua trajetória, tá? O que você descobriu como empresário ao longo do tempo, né? Eu também fui professora, né, da UNESC e às vezes a gente ia, né, em outros cursos para falar um pouquinho sobre gestão, né? Falar um pouquinho sobre
como seria depois de formado, depois que você forma em odontologia, depois que você se forma em medicina, em direito, para gerir uma empresa. Você também passou por isso, né? Como foi lá na tua faculdade, depois que você saiu da faculdade, o mundo real como que era? Na verdade, a odontologia, como eu acho que também é em muitas profissões, né, a gente é preparado tecnicamente, né, para executar os procedimentos, né, das áreas afins, mas a gente não é preparado para enfrentar esse mundo lá fora justamente como empresa, como um gestor. E isso sempre é uma dificuldade muito grande para a gente, né? Porque, como eu falei, a gente é preparado para a área técnica, para a área de gestão. A gente não tinha nenhuma cadeira na época, né, na UPF, lá em Passo Fundo, direcionado a isso. Então, a gente caía no mercado sem conhecimento nenhum de gestão, o que é muito ruim, né? Porque a gente sabe que gestão é muito necessário hoje para qualquer empresa, né? Uhum. E mesmo para empresas que, vamos imaginar assim, né? Quando a gente olha para a prestação do serviço, né, principalmente para algumas áreas, né, odontologia, medicina ou direito, dá a impressão que se ele fizer só a parte técnica já vai estar tudo bem. Né? Porque aí ele prestou o serviço, né? A visão nossa, vamos dizer assim, de cliente, é que se fizer essa parte técnica já está tudo certo. Mas existem os bastidores, e os bastidores são iguais a qualquer outra empresa, né? Você tem contas a pagar, você tem compras, você tem funcionários, tem que controlar gastos. Então, esse processo de gestão, ele existe independente de que atividade que se desenvolve. Exato. Como você percebeu, Vilton, essa necessidade? Foi ao acaso? Foi com planejamento? Foi com suporte? Como que foi isso? Olha, na verdade, a gente percebeu, em função, que a gente veio para Joaçaba e aí abrimos o consultório, nós tínhamos já um planejamento, né? Mesmo que não, vamos dizer assim, um planejamento protocolado, mas a gente tinha um planejamento, né, a médio e longo prazo, e o planejamento que era para 4 anos, em 1 ano e meio, 2 nós atingimos, né? E o que aconteceu? Aumentou muito o número de pacientes. E com isso, na verdade, eu administrava, era só eu e uma secretária, então eu era produção, na época ainda fazia clínica geral também, a implantodontia, e a parte de gestão eu comecei a perder a mão. Chegou num momento que eu comecei a olhar, eu estava com uma inadimplência muito grande no consultório. E não era por causa dos meus pacientes, mas era um problema de organização mesmo de nós como empresa, vamos dizer assim, né? E a partir desse momento, eu disse, não, acho que agora não tem mais como fugir, eu preciso profissionalizar a nossa gestão, né? E no mercado aí cada vez mais competitivo, né, uma gestão profissional ela acaba sendo quase que um pré-requisito para a empresa crescer, né, um crescimento, vamos dizer assim, equilibrado, organizado. E isso foi o nosso pensamento na época. E a partir disso que a gente começou a implementar a gestão como um todo, né? E isso, na verdade, assim, porque a gestão empresarial hoje, ela nos traz muitos benefícios, né? Benefícios internos, benefícios, vamos dizer assim, que acaba tornando a empresa mais capaz de competir. Porque na época eu comecei a perder totalmente a mão e comecei a ver a coisa desorganizada, que era tudo que eu não queria, né? Ótimo. A partir disso, daí a gente pegou um consultor e a partir desse consultor a gente começou a desenvolver essa gestão mais personalizada, né, da Odonto Vida. E na época nós não tínhamos muitas referências, né, de clínicas com gestão profissional. Então isso foi uma coisa que dificultou.
Então, na época ainda foi o Vanderlei Zanini que começou a gestão com a gente. Ele também não tinha experiência na área de saúde, tinha uma vasta experiência com o Sebrae, com outras empresas, né? Mas daí, de acordo com as nossas necessidades, a gente foi personalizando esses processos, né? E dentro da nossa cultura também da empresa, né? Mas é um processo árduo, sem dúvida nenhuma. Sim, principalmente para quem não tem essa vivência em gestão, né? Para quem estuda gestão é uma coisa, né? E para quem precisa fazer a gestão no seu negócio é outra totalmente diferente, porque além do teu business, além daquilo que você tem que fazer tecnicamente, né? Que você tem que ser muito bom nisso que você faz, além disso, você tem que olhar para a tua parte interna, né? Olhar para os teus colaboradores, olhar para os processos e olhar para toda uma legislação que eu imagino que tenha, né? Na parte que você trabalha, porque tem que trabalhar com isso também, né? Então, é bem desafiador, né, Wilton, fazer todo esse processo aí na empresa. Com certeza, é um desafio muito grande, né? Tanto implantá-la, né, a gestão, mas principalmente mantê-la em funcionamento, né? Porque eu sempre digo, a empresa, ela é como se fosse um organismo vivo, né? Ela vai passando Sim. por contínuas mudanças, né? Vai sendo afetada por fatores internos, externos, e essa gestão, ela precisa, na verdade, evoluir, né? Ela precisa responder a essas mudanças aí que o mercado vai nos impondo, né? Então, com certeza, não foi fácil no início, mas a gente precisa tirar aqueles escudos que a gente forma, né, para coisas que a gente já está acostumado a fazer há muito tempo, então a gente precisa se despir disso e a partir daí implementar novos processos, né, novos protocolos aí para que a coisa funcione bem. Exatamente. Wilton, eu estava olhando hoje à tarde um dado do Sebrae, que ele demonstra lá que quase 50% das empresas que são abertas, elas tendem a fechar no primeiro ano ainda, né? Então, você já é uma exceção, porque já tem aí muitos anos, né? E sabe qual que é o principal fator dessas empresas fecharem efetivamente as portas, né, ainda no primeiro ano de vida, principalmente microempreendedores, né, pequenas empresas, PMEs, né, justamente a falta de gestão. E na falta de gestão, o controle do resultado, o empresário não saber se ele tem lucro, se ele tem prejuízo. E essa é uma realidade, porque eu vivi muito tempo essa realidade, né, trabalhando aí em empresas privadas, e hoje fazendo o processo aí junto com empresários, né, como consultoria, a gente percebe também isso de como é frágil a situação desses controles e do resultado, de controlar o seu resultado, de saber efetivamente se está dando resultado, se está dando prejuízo, como que é. Então, olha, aqui a gente tem um exemplo, né, um ótimo exemplo, um excelente exemplo de que gestão faz a diferença no seu negócio. E aí, em função disso, Wilton, eu gostaria que você falasse assim, sobre a participação de vocês, da empresa aí em Santa Catarina, né, como uma referência. Vocês têm aí um prêmio que foi recebido o ano passado, né, em 2019, porém vocês já participaram em anos anteriores, né? Na verdade, assim, em 2011, a gente já vinha na construção desse processo de gestão, e em 2011, eu lendo uma matéria do Sebrae até, falava sobre o MPE Brasil, que era o prêmio na época, né, que tinha para reconhecer as empresas, vamos dizer assim. E, na verdade, a gente começou a se interessar por isso, porque eu queria, na verdade, era fazer uma grande revisão do que nós já tínhamos construído em termos de gestão, né? E principalmente evoluir, ou seja, eu queria um feedback, e foi isso que eu li na matéria, que eles nos dariam um feedback, né,
para a gente ver o que estava indo bem na clínica e o que não estava, quais eram os pontos positivos e negativos que nós tínhamos, né? E aí a gente começou a seguir o MEG, né, que é o Modelo de Gestão em Excelência, e a partir disso, em 2014, que a gente até começou a juntar esse material, a criar indicadores, né, dados, melhorar os processos. E aí, em 2014, veja bem como é um processo longo, 3 anos para a gente daí pensar em participar no MPE Brasil, né? E na época eu já tinha daí uma administradora dentro da clínica, né, porque eu vi essa necessidade, eu não conseguia mais administrar essa parte técnica financeira, né? Até porque eu participo da produção da clínica, vamos dizer assim, né? E aí, a partir disso, a gente foi implementando, né, esses processos. Em 2014, a Odonto Vida participou do MPE Brasil e para nossa surpresa, a gente ficou entre as 3 empresas de Santa Catarina na categoria saúde, né? E recebemos o prêmio MPE Brasil, fomos reconhecidos na época. E para nós isso foi muito bom. Mas melhor do que o prêmio foi o feedback, o relatório que eles nos deram com os pontos fracos e os pontos fortes da clínica. Porque a partir daí a gente conseguiu melhorar muitos processos. E esse foi o primeiro passo, assim, vamos falar em termos de gestão, de melhoria que a gente teve na clínica. E a partir disso, a gente começou a seguir, né, esse modelo de gestão, essa ferramenta que é o MEG, né? E em 2019, o ano passado, a gente teve a grata surpresa de ser reconhecida, né, no nível 1 de excelência, nos 125 pontos, pelo Prêmio Catarinense da Excelência, né? A única clínica no estado a ser reconhecida pelo prêmio. Então, foi muito bacana, muito interessante e melhor do que isso, né? Porque a gente conseguiu ainda melhorar mais os nossos processos, né? Quem nunca participou do prêmio e tal, eles geram uma certa ansiedade na equipe, né? Porque aquela história de ganhar, né? Então eu sempre procurei deixar claro para a minha equipe que a ideia não era ganhar. Se viesse o prêmio, melhor ainda, né? O reconhecimento. Mas o nosso intuito sempre na participação desses prêmios era, sim, a melhoria dos nossos processos e a melhoria, né, da nossa gestão. Que, na verdade, o que nos interessa é entregar um serviço de qualidade para os nossos clientes. Eu acho que esse é para os nossos pacientes. Eu acho que e a forma mais justa, eu acho melhor, é você ter uma gestão eficiente, porque a qualidade que vai ser entregue, eu acho que vai ser sempre melhor, né? Sim, com certeza. Wilton, você consegue elencar para nós assim quais são os pontos principais que tem ali no MEG, né? É MEG? É o MEG, na verdade, modelo de gestão, né? Modelo de gestão em excelência, né? Ela, na verdade, ela é uma ferramenta de gestão, do meu ponto de vista, que ela é pautada em alguns pilares. Na verdade, são 8 pilares. Não sei se eu vou lembrar de todos aqui, mas enfim. Sim, mas para a gente ter ela inclui assim, o pensamento sistêmico da organização, né? O compromisso com as partes interessadas, né? Ou seja, essas relações todas que a gente tem. Trabalha também a parte de liderança, que foi uma coisa que eu também tive que acabar estudando, fazendo cursos para melhorar também essa questão, por tudo aquilo que a gente já falou, de ser um dentista, não ser da área, né? O desenvolvimento sustentável, que eu acho que hoje não tem mais como as empresas fugirem disso, a parte social, né? A gente tem alguns trabalhos nessa parte que eu acho que é muito importante a gente devolver para a sociedade, né, tudo que ela nos proporciona, né, em termos de empresa. O aprendizado organizacional também, né, e inovação. E geração de valor, orientação por processo. E acho que o último é a adaptabilidade, ou seja, né, a gente
conforme esse mercado maluco e todas essas situações que a gente passa aí como empresário, que é como se fosse matar um leão por dia, eu diria, ser empresário do Brasil, né? Então, ele é pautado nesses pilares, né? E eu diria que eles não são, aliás, eles são ferramentas de avaliações, né? E indicações para que a empresa, né, ela faça o seu formato através desses pilares, né? Isso que eu acho mais legal, que não é um formato engessado. A gente pode adequar, né? E eu acho que é isso que a Excelência Santa Catarina hoje nos proporciona, né, para a gente buscar uma gestão de excelência. E no nosso caso da área da saúde, no meu ponto de vista, de certa forma é importante ele não ser tão engessado para a gente ter uma constante melhoria, né, desses processos, até porque muita coisa muda, nós temos um código de ética que a gente tem que seguir, né? Então, desde o marketing na nossa área, é um marketing diferente, né? Tem que ser um marketing... Na verdade, todos têm que ser com ética, mas na nossa área a gente tem que seguir esses padrões aí do código de ética, que é muito importante, né? Para você chegar à excelência, eu acho que você tem que, primeiro, seguir as regras da sua profissão, né? Isso que a gente acha muito importante, Vilton, porque até eu e a Giovana estávamos fazendo uma aula hoje à tarde no YouTube, e a gente falou justamente sobre isso, que é a teoria, ela é igual para todos, né? Se eu pegar uma teoria da área de gestão, por exemplo, não tem como eu ir lá e dar uma teoria para quem é da área de direito, para quem é da odontologia ou da medicina. Então, essa base é igual para todos. Porém, aquilo que você tem que fazer internamente é de acordo com a tua realidade. Que é essa flexibilidade que você coloca ali nesse programa, né, que é de excelência. E isso acontece em todas as empresas, porque as bases teóricas, né, as teorias, elas são as mesmas. Para você constituir um programa, por exemplo, como o MEG, ele usa várias teorias. E aí, agrupada, se entende que se você tiver esse conjunto, né, de processos, esse conjunto de itens que geram uma gestão, você se torna melhor efetivamente, né? Porque não tem como dizer assim que se eu aplicar tudo isso dentro da empresa, eu não vou me tornar melhor e eu não vou também oferecer, eu não vou poder realizar um serviço de melhor qualidade e o meu cliente ficar satisfeito, porque na verdade tudo isso é para que lá na ponta, lá no final, né, eu tenha um resultado e esse resultado ele satisfaça quem está buscando esse resultado. E isso é extremamente importante e é aqui que a gente quer, né, falar para os empresários que existe sim a possibilidade de passar por tudo isso e chegar no final e ter excelentes resultados, né, Vilton? Eu até te diria que nesse processo todo aí de gestão da Odonto Vida e agora do Instituto, eu acho que foi muito importante o processo de associativismo, né? Que até eu vi que o Dirceu está aqui na live, o Dirceu é um grande amigo, né, grande parceiro. Então, a nossa administradora participa do NGE, né, aqui no núcleo da CIOC de Joaçaba, o que acrescentou muito para nós, né? Essa troca de experiências, né, nos núcleos foi muito importante. Eu sou coordenador do núcleo de odontologia aqui da CIOC, né, de empreendedores em odontologia, onde a gente tem grandes profissionais, nós temos ótimos profissionais na nossa área em Joaçaba, temos ótimas clínicas, né? Clínicas hoje também com gestões já avançadas, e essa troca, né? Troca de experiências entre nós, ela é muito importante para o crescimento. Foi importante para o nosso crescimento e tenho certeza que é importante para o crescimento também, né? De quem participa dos núcleos. Então, segue até como uma sugestão já, né? E participem de núcleos eu sei que você também participa do núcleo da mulher empresária, é esse, né, Vanessa? E eu acho que isso acaba fomentando muito, né, essa troca de conhecimento e
o crescimento, né, da nossa região como um todo. Então, no meu ponto de vista, isso foi fundamental também nesse processo todo. E você veja bem, no Prêmio né, Excelência do ano passado, uma das grandes dificuldades que a gente tem, porque a gente estava ainda implementando o núcleo aqui e criando o núcleo, mas a grande dificuldade que a gente tinha é porque o prêmio, o MEG, ele exige uma empresa que você tenha um padrão de comparação, né? Como é que você sabe que você é excelência se você não tem um padrão de comparação? E isso é uma grande dificuldade, porque na nossa área existe muito pouca troca de conhecimento em termos de gestão, né? Hoje nós temos, temos aí várias clínicas, né, que trabalham através do método de franquias, então elas já vêm com os modelos já mais prontos, né? Mas é muito difícil da gente conseguir essa comparação. Era difícil, agora com o núcleo facilitou. Na época a gente conseguiu, na verdade, uma troca de experiências e de informações com um amigo meu, colega, que tem uma clínica grande em Minas Gerais, e aí serviu como parâmetro de comparação. Mas foi um dos questionamentos, por que não usaram ninguém aqui de Santa Catarina, né? Então, eu acho que com os núcleos agora, isso vai facilitar e vai ser mais fácil a gente ter essa troca de informações e, naturalmente, crescer todo mundo, né? Se eu estiver falando demais, você me avisa aí, Vanessa. Não, estou controlando o tempo, pode deixar. Mas, basicamente, eu acho que essa troca de informações é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Eu venho de Passo Fundo, na verdade, né? Sou natural de Passo Fundo. Passo Fundo é uma referência na área de saúde, vamos pegar na ortopedia, né? Quando você fala, preciso fazer uma cirurgia de joelho, o pessoal normalmente falava, vou a Passo Fundo fazer, porque lá eles têm excelência em ortopedia. Não é lá no Dr. André Kuhn, que é um dos top, não é no Vilso Sagim, é na ortopedia de Passo Fundo. Então acaba atraindo pessoas de toda a região que vêm, né, consumir ou realizar esses procedimentos em Joaçaba, seja comigo, seja com meu colega, né? Então isso é muito importante, fortalecer a classe na região para que você seja uma referência, né? Que todos sejam uma referência, que a odontologia seja uma referência para que todos acabem movimentando mais seus negócios. Então, essa é a nossa ideia, né? E como núcleo, a gente trabalha muito em cima disso também. Que ótimo, Vilton. Essa é uma parte, assim, que para alguns setores, né, é uma dificuldade. Os empresários, tem alguns, né, que ainda veem o seu concorrente como concorrente mesmo, né? Como muito concorrente. Eu acho que até é concorrente, mas antes de tudo é um colega, né? Então, eu acho que você crescendo, ele crescendo também, vai ser bom para todo mundo, né? Aquela história é um chavão, mas o sol nasce para todos, né? E eu acho que aí depende daí também da atualização de cada um, da qualidade técnica de cada um, que aí a gente sabe que como gestão tem que ser constante nessa atualização nas nossas áreas aí mais específicas. Eu acho que é isso que vai diferenciar os profissionais, né? Vilton, e ao longo do tempo, né, não sei em que ano que vocês criaram o instituto, né, que vocês têm um instituto. O Instituto de Educação na verdade, já estava no nosso planejamento estratégico a médio e longo prazo, e também a gente conseguiu até adiantar isso, né, o que sempre é interessante. Na verdade, o Instituto foi criado ano passado, né? Ele, na verdade, ele tem como finalidade trazer cursos na área de odontologia, nas diversas áreas da odontologia, né? Então, a gente esse ano já tem programado curso em cirurgia avançada na implantodontia, a gente tem curso de odontopediatria, né? Tem curso na área de dentística, tem curso de fotografia odontológica, já tem toda uma programação até o final do ano. Algumas até foram modificadas por causa dessa nossa fase atual aí, né? Mas são todos cursos que estão programados aí.
E a ideia é justamente essa, trazer grandes profissionais, né, para cá, para Joaçaba, e para que a gente também tenha essa troca de conhecimento aí com os profissionais da região e tentar agregar alguma coisa. E a gente está muito feliz porque foi muito bem recebido pelos colegas, né, aqui da região toda, né? A gente já tem turmas fechadas, já quase todos os cursos, então isso nos deixa muito honrado, né? E eu acho que os colegas também enxergam dessa forma, né? Que nós crescendo como um todo, né? Independente se o curso é de A ou de B, né? Mas, enfim, eu acho que é bom para todo mundo vai melhorar com isso, né? Com certeza, Vilton, esse é um pensamento assim bem... É um pensamento moderno, né? Um pensamento aberto, aonde... Sim, pode falar, Vilton. Esses dias até me questionaram, mas por que você vai trazer cursos para cá, para os teus concorrentes? Até a gente tá montando um curso de gestão na área de odontologia com o Alexandre Page, que você conhece, né? E dos nossos núcleos ali também. E aí vem um questionamento, mas por que você vai dar curso de gestão, né? Se você vai estar trazendo para os concorrentes. Mas é o contrário, a gente, na verdade, não pensa como concorrente, pensa como colegas e crescer como classe. Eu acho que esse como você disse, eu acho que é um pensamento moderno, eu acho que aquela coisa de esconder o jogo já não existe mais. Hoje nós temos aí a web, a internet, né? A gente tem informação como essa live de hoje, a gente tem informação todo dia, toda hora, né? Sobre todos os assuntos. Então, é um pensamento muito antigo esse de não disponibilizar o conhecimento como um todo, né? Exatamente, né? E também tem a atitude do empresário, né, Vilton, de ir buscar todos esses recursos que hoje a gente tem. Nós falamos, assim, muitas vezes que tem algumas áreas que elas estão mais avançadas, outras áreas elas estão mais atrasadas, vamos dizer assim, em processo de gestão. E a gente sabe que isso é extremamente importante para os negócios, para a sustentabilidade dos negócios. Porque todas as empresas que são longevas, né, que têm muito tempo de vida, né, elas têm seu processo de gestão muito apurado, muito ajustado, com indicador de desempenho. E aí não importa muito o tamanho da empresa, né? Porque às vezes pode ser que tem pessoas que pensem assim, empresários que pensem que indicador de desempenho é só para a indústria, indicador de desempenho é só para quem, sei lá, tem muito funcionário, para quem tem muito processo, mas uma empresa de prestadora de serviço pequena, com um funcionário, com 2 funcionários, ou até mesmo sozinho, né, prestando o seu serviço sozinho, eu acredito que é possível você fazer um processo de gestão e você ter algum tipo de métrica ali dentro para que você possa fazer comparação. Porque eu vejo que comparar dados é a primeira coisa que nós temos que ter dentro de uma empresa. Eu diria assim que hoje ser empresário no Brasil, no meu ponto de vista, é errar menos, né? E você só vai errar menos se você tiver indicadores, se você tiver dados, né? Se você tiver ciência envolvida, vamos dizer assim, né? Que no meu ponto de vista, eu acho que esse é o grande problema do Brasil como um todo, assim, se investe muito pouco tecnicamente, né? E as decisões muitas vezes não são técnicas. Eu acho que nas empresas as decisões têm que ser técnicas, né? Para você errar menos, né? Se você se basear apenas naquele, vamos dizer assim, feeling do proprietário, como a gente sabe que tem pessoas que têm mais feeling para isso mesmo, mas mesmo que ele tenha um feeling excelente, né, o mercado ele acaba nos mostrando que o feeling não é suficiente para garantir a longevidade, a perenidade da tua empresa a médio
longo prazo, né? E você tendo indicadores, né? As empresas elas vão ter maiores ganhos em tomada de recurso, você vai ter mais credibilidade para isso, você vai, vamos dizer, num financiamento, você vai escolher o melhor financiamento para a tua empresa baseado em dados, né? Você vai conseguir também uma melhor avaliação da empresa, uma eficiência maior, né, do teu negócio, quando são geridas de forma profissionalizada, vamos dizer assim, né? Eu acho que essa falta de gestão profissional, ela acaba, sim, afetando, como você falou no início, as empresas de diferentes portes, né? E as empresas, como a nossa, começou uma empresa familiar, minha esposa dando um auxílio, o meu sobrinho, eu tenho uma filhada que trabalha. Hoje nós somos uma equipe de 7 dentistas, 7 colaboradores, né? Uma equipe enxuta, né? Diria uma pequena, média empresa, mas que a gente conseguiu profissionalizar essa gestão. E a gente vê que muitas dessas pequenas empresas, elas sofrem sofrem aí ao longo dos anos e, como você falou, acabam fechando, né? Eu até também tinha lido um dado do Sebrae que era 1/4 dessas empresas de pequeno porte, as chamadas PMS, né? Elas acabam não fechando antes de 2 anos, né? Isso é um dado muito alarmante, né? E eu acho que é como você falou no início, isso está diretamente ligado à gestão dessa empresa. O empresário abre e não conhece a sua empresa, não conhece os indicadores, não conhece os dados, né? E eu acho que muitas vezes a gente não precisa ter esse conhecimento técnico, mas ter uma pessoa técnica para trabalhar nessa área. Como no nosso caso, nós temos uma administradora, né? Tivemos algumas administradoras ao longo dos anos que construíram também, junto com a gente, a nossa gestão, e foram muito importantes, né? Como hoje a Fernanda é fundamental para o nosso processo de gestão. E às vezes parece caro um profissional, né, específico para essa área, né, mais financeira e da gestão como um todo. Mas, se você analisar, você vai acabar, muitas vezes, economizando e conhecendo melhor a tua empresa e, logicamente, né, que é o assunto de hoje, dando uma maior longevidade a médio e longo prazo, né, para a saúde financeira e de gestão da empresa como um todo. Wilton, eu tive muita experiência, né, na minha vida profissional aí dentro das empresas privadas e eu sempre trabalhei na maior parte das empresas que eu trabalhei desde muito cedo, né, até porque a minha formação é em contabilidade, né, eu sou contadora de natureza, mas trabalhei muitos anos em contabilidade e o meu forte, vamos dizer assim, né, aquilo que eu gostava de fazer era justamente a parte de gestão, tanto é que trabalhei em empresas sempre olhando para essa área. E a gente percebe efetivamente que as empresas que elas investem, porque aí que está eu não diria um problema, mas eu diria assim, quem sabe que é uma falta de visão do empresário, né, do gestor, enfim, porque tem que ter um investimento em gestão, né? Você, de repente, você precisa ter uma outra pessoa, você precisa contratar alguém, uma assessoria, uma consultoria para te ajudar nesse sentido, né? E isso não pode ser traduzido, até lá na contabilidade, se eu lançar isso como custo, como despesa, não vai fazer diferença nenhuma. Mas é mais o conceito, né? O conceito que eu preciso me apropriar de que isso seja um investimento, de que eu olhe para o futuro e pense assim, esse investimento que eu estou fazendo agora, num processo, numa melhoria contínua, inclusive, seja de prestação de serviço, seja interno mesmo, né, e de controle de contas a pagar, de contas a receber, de compras, né, que é necessário também, que o empresário tenha essa visão de que é um investimento que vai garantir que a tua empresa daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ela esteja num outro patamar. E isso é uma visão que
Você falou antes, né? É um problema nacional que você tem uma visão muito de curto prazo. Eu quero ter resultado agora, eu quero ter resultado imediato. E muitas vezes eu levo anos para construir tudo isso dentro da minha empresa. Eu acho assim, se os resultados chegarem antes, melhor, né? Mas a gente, não, se for imediatista, dificilmente um negócio vai dar certo, né? Porque as coisas não acontecem do dia para a noite, tem todo um processo de construção, né? Inclusive de carreira, né? Na carreira individual é assim, né? A gente precisa ter essa curva de aprendizado, né? E em gestão não é diferente. Na verdade, eu estou constantemente aprendendo e eu tenho muito mais dificuldade por ser um profissional da área da odontologia e realmente o meu foco de estudo, de pesquisa, né? Mas eu tenho que estar sempre atualizado em termos de gestão, né? Porque eu me considero muito assim, eu não me considero um empresário, eu me considero, talvez, aqui dentro da clínica, um facilitador. Eu acho que seria esse o termo, né? Eu acho que a gente tem que sim, hoje, dentro de qualquer área, a gente tem que tirar um tempo para planejamento. Acho que planejar é muito importante em qualquer empresa, tanto quanto executar. Não adianta só planejar e não executar, né? Mas esse tempo é muito importante. Eu acho que o gestor, o facilitador, como eu disse, né? Ele tem essa questão de gerenciar, né? Os colaboradores e toda a equipe, para que a gente tenha mais qualidade, para ter um entendimento melhor que os processos, os protocolos têm que ser cumpridos, né? E mais do que isso, para transformar essa coisa toda de uma forma prazerosa, que eu acho que a gente tem que estar num ambiente de trabalho, né, que seja prazeroso para todo mundo, né? Eu acho que tudo funciona melhor, né, se você tiver prazer. Então, eu acho que o gestor como um todo, eu acho que ele, mais até do que, logicamente, conhecimento é importante, mas eu acho que ele tem que ter esse jogo de cintura e saber como você manter uma equipe, né, sempre focada, né, nos processos, nos protocolos, para que você consiga a manutenção dessa gestão, que o que eu acho que é tão difícil quanto implantar a gestão. Sim, sim. Esse também era um termo que a gente usava muito, né? E usa até hoje, que é assim, você às vezes dá um gás muito grande para você conquistar algo. Por exemplo, um sistema de gestão, vou imaginar isso, né? Você faz todo um processo interno, faz essas implantações, mas não é só isso. Depois que você chega num determinado patamar, né, de gestão, você precisa manter tudo aquilo ali, né? E manter é como um cliente, né, que vai lá fazer um procedimento. Ele precisa manter aquilo para ter uma saúde bucal boa, vamos dizer assim, ou excelente, né? Ótimo, excelente. Então é a mesma coisa dentro da empresa. Eu sempre digo, não tem diferença, né? Na família você tem que se ajustar, você tem que administrar a família. A empresa você tem que ajustar, tem que ter processo, tem que administrar a tua vida pessoal. A equipe. Exatamente. Então, quando a gente pensa assim nas qualidades, eu não diria qualidade, mas assim nas competências que eu preciso ter e preciso desenvolver, a gente percebe ao longo do tempo, né, Vilton, que essas competências eu uso ela em todos os lugares, né? Eu uso na minha vida pessoal, eu uso na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida social. E a gente se torna também pessoas melhores, né, ao longo do tempo. Não sei se você percebeu isso. Com certeza. E mais do que isso, né, você gerenciando melhor, né, o todo, vai sobrar também mais tempo para tocar minha gaita, para fazer as coisas que também me dão muito prazer, né? Então, acho que isso foi um dos grandes ganhos, né? Como a gente estava falando lá atrás, né? Muitos anos atrás, quando a gente começou, e quando eu perdi a mão do negócio, aí eu disse, opa, preciso organizar, né? Eu só, na época, não, vamos dizer assim, não quebrei, porque eu produzia muito, eu trabalhava das 7 da manhã ao meio-dia, da 1 da tarde às 9h30 da noite, né? Mas aí o que estava faltando, né? Hoje, olhando para trás, né?
e eu acho que isso tudo foi experiência, né? Mas olhando, estava faltando era justamente gerenciar melhor e planejar melhor o todo, para poder sobrar mais tempo, né? Ter uma saúde financeira melhor, que é importante para cada empresa, né? Para qualquer empresa. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes. E acho que as empresas que planejaram lá atrás, né? Nesse momento difícil que a gente vem vivendo, de uma crise mundial, a gente consegue, eu acho que quem planejou, quem se organizou, quem teve um planejamento estratégico, né, eu acho que acaba passando por esse momento, de certa forma, com mais... de uma forma mais tênue, vamos dizer assim. Logicamente é difícil para todo mundo, né? Mas se é difícil para quem estava organizado, imagina para quem não está organizado, né? Por isso Exatamente. que a gente vê aí muitas empresas aí quebrando e tudo mais, né? Muitas vezes não é nenhum momento, já vem de tempo, né? Isso e agora culminou com isso. Então eu acho que, na verdade, planejamento, organização, uma gestão profissional, ela vai melhorar a tua vida em todos os sentidos, né? E eu acho que, principalmente, o final de toda essa, de tudo, que é entregar uma qualidade melhor ao nosso cliente, ao nosso caso, paciente, né? Acho que isso que é muito importante, é realmente entregar um serviço de qualidade, né? Que eu acho que é exigido hoje em qualquer área, né? Com certeza. Pessoal, nós temos uns minutinhos aqui, né, para nossa live, né, que o Instagram derruba a gente aí quando chega numa hora. Então, para quem está nos assistindo, se vocês gostariam de fazer algum questionamento aqui para o Vilton, aproveitar que ele tem esse vasto conhecimento aí na gestão, hoje falando, né, sobre negócio, sobre gestão empresarial, com o intuito de olhar para o futuro, né, olhar para frente e pensar assim, daqui a tantos anos que cada empresa sabe quais são os anos que ela quer para frente, né? Mas eu imagino que quando a gente tem um negócio, nós olhamos sempre para o futuro pensando na perenidade desse negócio, né? Inclusive de quem vai suceder esse negócio depois, né? Quando as pessoas não tiverem mais aí para fazer a gestão. E eu acho que isso também, né, Vilton, é uma coisa bem importante, que quando a gente tem uma gestão profissionalizada, tem processo, tudo fica mais fácil. Porque, de repente, assim, se não tiver alguém para suceder, vamos imaginar, você pode vender esse teu negócio, mas aí esse teu negócio vai valer financeiramente, vai valer aos olhos do teu cliente, porque você ali tem um processo todo organizado. Agora que me veio essa ideia aí de falar sobre isso. Inclusive, né, existem ferramentas para medir isso, inclusive, atualmente, né? E para agregar valor ao teu negócio, né? Ou seja, uma gestão profissionalizada, ela te dá mais respaldo, ela valoriza como um todo, como você disse. Então, até nessa questão de sucessão é importante. Então, uma empresa desorganizada, ela agrega muito menos valor do que uma empresa que está mais organizada, que você sabe que vai andar, mesmo sem o seu dono, né? Sem o seu gestor, o seu empresário, seja lá como chamar, né? Mas é muito importante isso também pensando lá na frente, né? Em sustentabilidade, né? Exatamente. E isso é importantíssimo. Bom, a gente já falou aqui sobre várias coisas que são importantes, são necessárias aí na gestão das empresas. Vilton, antes de você se despedir aqui, né? Eu gostaria de falar um pouquinho que a gente trabalha justamente nessa linha, né? Nós aqui do Empresário em Ação. A Giovana até fixou uma mensagem aí de que a gente vai fazer uma maratona online na próxima semana. E estamos convidando quem está aqui na live, né? Que é empresário e que de repente está precisando aí, né? Para trabalhar um pouco essas questões sobre gestão do negócio, né? A gestão financeira, a gestão de processo, a organização efetivamente, né? A parte de liderança, que entra aí também um pouquinho sobre mindset, entra inteligência emocional, que é toda essa parte de pessoas, e também a parte de marketing, de mídias, né? Porque hoje a gente, dependendo do negócio,
ele precisa, né, ter toda essa parte aí de como que você vai se comunicar com o teu cliente, como que você vende, inclusive, pela internet. Você falou antes, né, de a forma como vocês vendem, vamos dizer assim, o serviço de vocês tem toda uma regra, toda uma legislação, né, que vocês precisam seguir também em relação a isso. Então, a gente está tendo as inscrições, né, para essa maratona online, é gratuita, e o objetivo é fortalecer efetivamente aí os nossos empresários para que a gente passe por esse momento aí de uma forma mais tranquila, né, Vilton? E lembrando, né, que você mencionou isso muito bem, de que quem já vinha numa balada, né, numa onda assim de ajustes, sofre menos. Quem precisa fazer tudo agora sofre mais. Mas tem solução, né? Dá para fazer. Eu diria, assim, se dá para deixar alguma dica, alguma coisa assim, que eu acho que nunca é tarde para você se organizar, pegar suas dívidas, né? E começar um novo processo de profissionalização da gestão e de melhoria. Eu acho que nunca é tarde. Eu acho que o importante é você dar o pontapé inicial. É difícil, né? É dia a dia, mas é totalmente possível, né? E queria parabenizar o trabalho de vocês aí, tenho acompanhado algumas lives, né? Me senti muito honrado aí também de ser convidado e participar com vocês aí, adorei. Bate-papo muito bom, nem vi passar o tempo. Muito bom, Vilton. Nossa, que agradecemos a tua presença, tá? É sempre, assim, uma honra para nós ter empresários, né? Não importa qual que é a área aqui, né? A gente vai buscando aí no mercado pessoas que possam contribuir conosco, né? E, assim, a tua fala foi espetacular para que demonstre, para que possa ser também uma questão de ânimo para empresários que dá para fazer, né? A gente tem essa possibilidade, tem a possibilidade de fazer isso que é importante, tá? Então, agradecer novamente a tua presença, Vilton. E aí, se quiser dar uma palavrinha final, aí fica à vontade. Só queria agradecer a todos aí, parabenizar mais uma vez a vocês, né? A todos os amigos, vi vários amigos aqui, a gente não consegue citar um por um, mas obrigado pela presença de todos aí, pela atenção, né? E eu acho que é isso aí, eu acho que o momento é difícil, mas nós erguemos a cabeça e seguirmos aí firmes, né? E no final acho que vai dar tudo certo, com certeza aí, né? E muito obrigado pelo espaço, que confesso que estava um pouco preocupado em falar sobre gestão, porque a gente está acostumado a fazer palestras, mas mais específicas na implantodontia, né? Então, gestão é sempre mais complicado, até por a gente não ser da área. Mas eu acho que foi bem gostoso, você me deixou bem à vontade, então acho que a gente conseguiu aí talvez passar um pouquinho, não temos grandes conhecimentos, mas temos aí experiência, né, de anos aí, com a empresa. Acho que isso que é importante a gente compartilhar aí. Então, um grande abraço, muito obrigado a todos, e obrigado especialmente a você aí, Vanessa. Obrigada, Vilton, obrigada aí pelas suas palavras, e a experiência, às vezes, vale muito mais do que anos de estudo, de teoria. Então, tudo que você falou aqui cabe muito bem, tá, Vilton? Muito obrigada mesmo, um grande abraço e sucesso. E assim, seja sempre bem-vindo, a gente está também à disposição e nos indique, né? Fala para o pessoal aí que maratona semana que vem, que eles façam a inscrição, tem aí no nosso Instagram o link para fazer a inscrição, tá? Com certeza, e a gente vai também tentar participar aí com vocês, aí, que eu acho que vai ser bem importante para o nosso crescimento. Tá ótimo, então, Vilton. Um grande abraço, uma boa noite. Obrigadíssimo, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal que estava assistindo a live aqui, muito obrigada por vocês estarem aqui, por participar. Eu tenho certeza que as palavras do Vilton aí foram muito importantes nesse momento, falando um pouco de gestão. Embora ele tenha falado que ele não entende muito de gestão, mas ele entende sim, tanto é que está aí à frente de uma empresa com muito renome para a nossa região.
E novamente convidá-los, então, e para quem não é empresário, se quiser participar também da maratona online da semana que vem, pode participar e indique a maratona para outras pessoas também. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e amanhã nós temos live de novo às 21 horas aqui no perfil, todas as noites de segunda a sexta-feira, 21 horas, com um empresário de áreas diferentes, trazendo a sua vivência, informações, um conhecimento diferente para que a gente possa compartilhar aqui no nosso perfil e ajudar, é claro, os empresários aí a passar por esse momento e fazer com que a nossa região seja realmente uma referência e ela cresça cada vez mais. Um grande abraço a todos e até amanhã.